E aí, tudo bem? Eu me chamo Matheus Menezes e você está assistindo a Educação Musical Inclusiva. Essa websérie é produzida aqui na cidade de Feira de Santana e para esses próximos episódios nós entrevistamos alguns professores e professoras de música, onde eles relataram suas experiências pessoais, ou seja, serão casos específicos com a educação musical inclusiva aqui em Feira de Santana. Diferentemente dos episódios anteriores da websérie, dessa vez nós iremos focar na educação local. Também tivemos contato com uma musicoterapeuta, que diferente dos professores utiliza a música como um elemento terapêutico. Nós vamos ter a participação da musicoterapeuta Caroline Lopes, que vai nos falar sobre como ela lida com essas questões da inclusão. Então, já fica o aviso, o convite, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando sair. Antes de começar, eu gostaria de contar uma novidade sobre a websérie. Como vocês sabem, os episódios ficam disponíveis aqui no canal G-Com Música, que é o canal do grupo Estudos Contemporâneos em Música, a qual essa websérie tem vínculo. E o G-Com tem o G-Comcast, que é o podcast do grupo de pesquisa. Então, a novidade é que, juntamente com os novos episódios da websérie Educação Musical Inclusiva, vai estar saindo também um novo episódio do G-Comcast, com a minha apresentação e a participação da professora Lucimere, uma professora da UFS que possui um histórico profissional significativo associado à educação inclusiva, que a cada episódio vai responder a uma pergunta que a fiz sobre a educação inclusiva em Feira de Santana. Então, a cada novo episódio da websérie, vai sair também um novo episódio do G-Comcast. Isso quer dizer que, junto com esse episódio que você está assistindo, saiu também um novo episódio do G-Comcast. Então, assim que terminar aqui, acesse o link que está aqui embaixo na descrição para ouvir esse novo episódio. Agora sim, para começar, eu falei com o Gilmar, que contou sobre sua experiência da época em que era licenciando do curso de música da UFS, enquanto bolsista do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no Colégio Municipal Joselito Amorim, onde ele atuou em um contexto de turma mista, incluindo pessoas ouvintes e surdas. Então vamos acompanhar seu relato sobre o contexto e também sobre os desafios que surgiram nessa atuação. Na época, o PIBID a gente atuava em grupo, né? Eu, Tito, não vou lembrar o nome da outra menina, e Éder. E o desafio era a questão do material, a questão dos meninos não dominarem a língua, né? E deles estarem inseridos num contexto que não contempla eles em relação à cultura, né, deles. Eles geralmente ficam numa sala, eu vejo de uma forma de uma pseudo-inclusão, porque não tem material adaptado. Na época da minha entrevista, das entrevistas do meu TCC também, foi o que mais a coordenadora, a professora falaram, que não tinham esse domínio da língua, né? Então, acho que o desafio maior foi basicamente assim, a gente ter meio que entrado na escola de paraquedas, né? Eu tenho até um, um evento que aconteceu que eu fiquei responsável pelo coral, na verdade. Para mim foi até um pouco mais tranquilo, porque era o centenário de Luiz Gonzaga e a gente fez uma apresentação, eles cantando em Libras, né? O que eu posso dizer em relação à dificuldade foi eles perceberem o contexto da música. É tanto que no primeiro ensaio, a gente, né, eu juntamente com a tradutora, que fica, a intérprete que fica na sala, traduzimos a música e a gente foi ensinando os sinais, e em alguns momentos eles faziam sinais rindo, né? E, para quem não conhece, um parâmetro fonológico da língua, é a expressão facial. Por exemplo, se você fala, a música fala de seca, de morte, né? E aí eu parei, aí fiz uma contextualização com eles, assim, mas eu acho que meio que eles não por conta de culturalmente, né, a falta de vivência com música, talvez, eles não tenham entendido muito. Eu acho que o grande desafio foi nesse sentido. Eu acho que também eu poderia citar também um pouquinho da falta de experiência de sala de aula. Assim, pelo menos para mim, foi um primeiro momento que eu me vi numa sala de aula. Até hoje ainda tenho dificuldade, né, em relação a conteúdo, a sistematização, planejamento. Acho que eu posso citar aqui
como um grande desafio a minha falta de experiência enquanto professor de uma sala, e ainda mais uma sala, né, inclusiva. Muito bem, os desafios são diversos e a gente está sempre procurando a melhor forma de lidar para manter a qualidade do ensino-aprendizagem em sala de aula. Gilmar nos contou o que eles fizeram buscando esses objetivos. Vamos conferir. Olha, esse foi até o tema da minha pós, do TCC, da pós, né, o TCC da pós, que é Batuqueiros do Silêncio, o uso de tecnologias assistivas no ensino de música ao surdo, né? Então, Batman, ele é um educador musical de Recife e ele fez um grupo de batuqueiros apenas com surdos e ele utiliza o metrônomo visual. Já no meu contexto naquela época, eu não utilizei nenhuma tecnologia assistiva, né? Como eu te disse, eu trabalhei com coral, então, basicamente, o que a gente utilizou foi a letra projetada. Eu lembro, eu acho que eu trouxe algumas imagens do contexto da música Asa Branca para eles associarem a palavra, por exemplo, seca, algo, né, a paisagem bem castigada pela seca. E agora sim, os colegas eles utilizavam, assim, baseado na minha pesquisa, o que eu fiz, que eu lembro agora, né, da análise de dados, ó, relembrando aqui, eles utilizavam cores, procuravam utilizar cores para diferenciar a duração das notas, mas não foi eu que fiz esse trabalho, não, foi outros colegas que atuaram anos depois no PIBID, né, que eu utilizei como objeto de pesquisa. Mas, assim, falando de mim mesmo, assim, o que eu lembro agora, não cheguei a utilizar nenhuma tecnologia assistiva, assim, em relação à música propriamente dita. O trabalho especificamente que a gente fez com os surdos mesmo foi o coral. O Éder ficou com o coral, a parte com os ouvintes. E o meu trabalho, basicamente, nesse período, foi apenas traduzir a música e ensinar os sinais para eles. Aí, logo depois, eu fui transferido de escola e foi esse o único trabalho que eu fiz, assim, em relação à inclusão.
Maravilha, foram estratégias realmente interessantes. Então, além de responder as perguntas, Gilmar comentou um pouco mais sobre a sua experiência com a cultura surda, né, onde ele pôde pontuar algumas informações e curiosidades sobre o assunto, as quais inclusive desconstrói alguns pensamentos que nós ouvintes temos sobre os surdos. Vamos conferir. Pronto, eu vou deixar só a informação assim. Dentro da comunidade surda, os surdos eles têm várias identidades, né? Políticas. Tem surdos que se vê na perspectiva de surdo mesmo, ele utiliza a língua de sinais. Tem surdos que têm em transição, porque eles têm contato com pessoas ouvintes. Tem surdos que acham que são ouvintes. Então, assim, a maioria que utiliza a língua de sinais, eles não se vê nessa perspectiva do deficiente, como você relatou aí. Só um dado para você, não sei se é interessante aí para a sua pesquisa, eles se veem numa perspectiva cultural, eles não têm eles percebem o mundo a partir das experiências visuais e não se colocam, né? Isso é uma perspectiva de nós ouvintes em relação aos surdos, de categorizar, de querer consertar, né? E eles não se veem assim, o surdo que tem uma identidade politizada, ele não se vê nessa perspectiva, né? Muito bem, é realmente muito importante termos acesso a esses relatos, porque enriquecem nosso conhecimento e a familiaridade, né, com o assunto. Eu curso licenciatura em música na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFS, e nesse semestre atual, a disciplina Libras fez parte da minha grade. E um dos conhecimentos que adquirimos foi justamente sobre as visões que existem sobre os termos surdo e deficiente auditivo. Uma delas é a visão clínica, né, a visão médica da surdez, que, para essa visão, o surdo é o indivíduo que possui perda total da audição, não há possibilidade de cura, é marginalizado e sofre isolamento domiciliar, é visto como surdo-mudo e utiliza mímicas e gestos isolados. Já o deficiente auditivo, para essa visão, é o indivíduo que possui perda parcial da audição, a possibilidade de cura ou aproximação do estereótipo ouvinte, pode ser inserido socialmente, faz uso de aparelho auditivo e aprende a oralização e leitura labial. A outra visão é a visão cultural da surdez. Para ela, o surdo é o indivíduo que aceita-se como surdo, tem orgulho, usa da língua de sinais, possui cultura e identidades surdas, luta pelos seus direitos, convive com surdos e ouvintes, rejeita a cura da surdez e faz uso parcial de aparelho auditivo. Já o deficiente auditivo, para a visão cultural, é o indivíduo que não aceita-se como surdo, tem vergonha, faz uso da oralização e leitura labial, possui identidade flutuante, na qual o indivíduo com surdez se espelha na representação hegemônica do ouvinte, vivendo e se manifestando de acordo com o mundo ouvinte, despreza os direitos aos surdos, não convive com surdos, é adepto às técnicas de cura e faz uso contínuo de aparelho auditivo. Então, em um episódio onde o relato foi sobre uma experiência educacional com a surdez, é interessante a gente aprender um pouco mais sobre a comunidade em questão. Então é isso, esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de avaliar e comentar aqui embaixo as suas percepções sobre o que foi falado aqui. A gente se encontra no próximo episódio com um novo convidado, onde continuaremos falando sobre educação musical inclusiva em Feira de Santana. E não se esqueça de ouvir o novo episódio do G-Concast com a professora Lucimere. O link já se encontra na descrição. Até lá!